Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que está mais uma vez com a gente aí no Vocação Podcast. Esse que tem sido o seu bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer aqui conversas novas, conversas interessantes, importantes, conversas diferentes, como que a gente vai ter hoje, né, Hélio? Vai ser muito bacana, mas a gente quer agradecer a você que está aí na sua casa acompanhando a gente. Para você que está aqui pela primeira vez, deixar a informaçãozinha para você. Todo sábado 15 horas no canal oficial do Vocação Podcast, @Vocação Podcast no YouTube. Se é a primeira vez, já segue a gente aí, clica no sininho, na opção aí para você receber as notificações. Se você clicar no sininho aí do YouTube, toda vez que você tiver notificação, algum conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade. Então segue a gente aí, porque a gente sempre está colocando conteúdos novos para você. E também todas as outras redes sociais que nós estamos, né? Várias, hein, Gui? Vamos lá. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Nós estamos nos dispositivos de áudio, né? Spotify, Deezer, Amazon, Apple for Podcasts. Aonde você tem a sua rede social, pode procurar lá, @Vocação Podcast, você vai encontrar a gente. E se por um acaso você não encontrar, entre em contato com a gente, tá? O nosso WhatsApp é o DDD 18 99737 9063. Repetindo, o DDD 18 99737 9063 é o nosso telefone WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente, deixar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica também, né, Hélio? Sim, mas aí é aquele negócio, né? Marca só você. Crítica é só comigo, né? Não precisa de mim. Mas é isso aí, pessoal. A gente sempre gosta de ouvir vocês, tá? Ouvir vocês é muito importante porque é um combustível aqui para o que a gente está fazendo. E também agradecer aí o pessoal da Água A. Essa água aqui, eu vou ser sincero para você, Hélio. Eu estou experimentando ela, eu estou achando uma água maravilhosa. Acabei de descobrir, descobri recentemente, o pH dela é 7,71, uma água de qualidade, cara, uma água de primeira. E você que está aí na sua casa, você pode experimentar a Água A comprando ela nos melhores estabelecimentos aí, nos melhores supermercados, restaurantes e lanchonetes. Tem Procura saborizada lá a também, né? Água A e tem a saborizada, que é Gostei. a Tex Lemon, né? É isso. O Hélio mesmo já tô Cadê minha percebendo câmera aí aqui? que Cadê minha câmera? vamos ter que pedir mais Aqui, ó. aí, ó. Boa. Tex. Tampinha verde. Ó, o pessoal aí da organização vai ter que mandar mais Tex Lemon pra nós, porque o Hélio não para de tomar, ela já tá quase acabando. Por favor, hein? Mas você aí na tua casa que quiser experimentar, tá? Nós temos a Água A, que é a água normal, né, sem gás. Nós temos a Água G, que é a água com gás, é essa que eu tô tomando aqui, tampinha vermelha. E aí nós temos a Tex Lemon também, que é a água saborizada com limão. Então você tem essas opções aí, eu tenho certeza que você vai experimentar e gostar, tá? E invista na sua saúde, tá? É muito importante investir na saúde, fazer esse trabalho aqui de hidratação, né, nesse calor que a gente está entrando aí no verão. Hidratar é sempre importante, pessoal. E a água A e a água G é água que mata a sua sede, tá bom? E já que nós estamos falando de saúde aqui, quero apresentar para vocês aí o André Nil. André, obrigado, tá? Por ter aceitado bater papo aqui com a gente, tá? Um grande prazer ter você aqui. Prazer é meu, agradeço o convite aí de vocês. Ô André, vamos lá, você é um psicoterapeuta. Exato. Fala um pouquinho da tua atuação aí, qual que é a tua formação, o que que você tem trabalhado aí? Certo. Bom, o psicoterapeuta ele atua na área terapêutica, né? Mas na área da psique, né? Ou seja, ajudando pessoas com problemas emocionais, doenças emocionais, das mais diversas que hoje a gente sabe que uma boa parte da população sofre com isso aí, né? Então, atendo pessoas com depressão, com ansiedade, com pânico, né? Baixa autoestima e por aí vai. Então, tudo que é de ordem emocional, um psicoterapeuta pode estar atendendo. Eu acho que isso deve ter aumentado muito recentemente após pandemia, né? Sim. Que a gente passou a ter, acho que ficar mais nessa questão do medo, da preocupação, da ansiedade. Tem percebido essa demanda aumentar, André? Sim, a pandemia foi um gatilho para muita gente. Então, tava todo mundo vivendo, seguindo a tua rotina, né? E de repente, todo mundo se viu preso, vamos dizer assim, dia pra longe noite, né? do dia para noite, além de toda a preocupação com a saúde, né, e tudo mais. E não foi rápido, né? A pandemia foi bastante tempo, então as pessoas foram dentro de casa adoecendo nesse sentido também. Então, quem já sofria com um pouquinho de ansiedade acabou aumentando a ansiedade ali. E você já estava atuando na área Já nessa estava época? atuando. Você percebeu que houve um aumento ali das solicitações? Houve um aumento e só que na época eu não estava podendo atender presencialmente.
Então ali também foi uma virada de chave para mim, Pra você também. porque eu entendi que eu poderia ajudar da mesma forma fazendo atendimento online. E hoje você atende? Atendo online também. Pessoa que estiver escutando a gente de fora, precisar entrar em contato contigo também, você também atende essa pessoa? Atendo. Eu atendo brasileiros que moram no Japão. Já Olha fiz vários, só. porque lá eles não têm profissional que fala a língua deles, né, para ir presencialmente e tudo Aham. mais. Então eu já fiz algumas campanhas de divulgação pro pessoal de lá e tô sempre atendendo. E qual que é a tua área de atuação? Como que você aborda o paciente? Bom, inicialmente eu agendo uma consulta, ou anamnese que nós chamamos, né? Hã? Então é um momento muito importante, porque é o primeiro contato daquela pessoa comigo, se ela não for alguma indicação, lógico, né? Então ali naquele momento eu tô conhecendo a pessoa, e a pessoa me conhecendo. E na anamnese eu faço muito questão de conhecer a história de vida da pessoa. Entendi. Assim, de perguntas desde como que tá o casamento, quantos filhos tem, como que é o relacionamento com a família, com os irmãos. Esse contexto é importante para o profissional, né? Importantíssimo, porque nós somos resultado de tudo que a gente viveu, né? Verdade. Então, muita coisa pode estar ali, né? Na história de vida daquela pessoa, muita coisa talvez precise ser tratada, né? Então, ali eu já consigo entender, imaginar mais ou menos como que vai ser o atendimento para aquela pessoa, né? E nesse momento também explico como que vai ser um tratamento rápido. Então, a pessoa, ela passa pela anamnese já sabendo tudo que vai ser feito com ela, até mais ou menos a data que ela vai terminar o atendimento, Olha só. entendeu? E você disse que é um atendimento rápido. Super rápido. O tratamento é muito rápido, né? A anamnese é de 1 hora a 1 hora e meia. Aham. Depois da anamnese, eu consigo saber quantas sessões aquela pessoa vai precisar vir no consultório. São de 2 a 3 sessões, mais ou menos, depende do caso da pessoa, né? E as sessões, elas são um pouco mais demoradas, então depende muito da demanda daquele paciente. Pode aí passar de 2 horas cada Olha sessão, só. tá? Mas o tempo em si é rápido, são Uhum. tudo feito dentro de 30 dias, 40 dias mais ou menos. Ou seja, a pessoa inicia o tratamento, a ideia é que aproximadamente 30, 40 dias a pessoa já está concluindo o Tá tratamento. concluindo o tratamento, exatamente. Interessante. E os métodos? Porque você estava falando com a gente aqui, e me perdoe se eu usar termos errados aqui, fica André, tranquilo. que é dois curiosos Exato. procurando entender aí a tua profissão. Mas você tava falando para nós que você trabalha com a hipnose. Como é que funciona isso? Uhum. Bom, hoje eu atuo mais com 2 ferramentas principais, né? A hipnoterapia, né? E a programação neurolinguística. Tá. A hipnoterapia, ela gera muita curiosidade, Exato. né? E nós aqui estamos cheios de perguntas para te fazer, tá? Só que tem pesquisas que apontam que as pessoas que fazem, a porcentagem de satisfação é maior do que qualquer outra técnica terapêutica. Olha A só. hipnoterapia é que muitas vezes a pessoa tem um bloqueio ou informação errada do que é, né? Entendi. Mas eu acredito que a hipnoterapia seja uma das primeiras terapias. Ela é centenária, né? Porque ela é natural. Então, se a gente parar para pensar não muito longe, há 100 anos atrás, não tinha medicação Sim. para ansiedade, Sim. e as pessoas tinham depressão e ansiedade também, né? Se falava assim, aquela pessoa morreu de tristeza, né? Tem até uma tia da minha mãe que ela fala, a Morreu gente de achava que tristeza. morreu de tristeza, mas não foi ela, foi sucumbindo à depressão, Exato. né? E uma doença que sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, A questão da hipnose, né? Porque Sim. a gente tem essa dúvida, porque acho que a gente assiste filmes, vê os programas de auditório, Sim. e a gente se relaciona a hipnose com o bendito do relógio, né? Aham. Rodando na frente do olho. Estereótipo, né? Essa marca, esse estereótipo, e como desconstruir isso, né? Você deve ter muita pergunta, muita gente perguntando isso pra você, né? Tem, assim, a informação ela já está mais avançada, né? Mas, em geral, as pessoas acreditam que a hipnoterapia ela vai tratar um problema que ela tem, seja depressão, ansiedade, enfim, que ela vai no consultório, ela vai fechar os olhos e quando ela abrir os olhos, o problema dela vai ter acabado. Então, o hipnoterapeuta, ele não é um mágico, ele não é Perfeito. ele não faz milagre, né? Ou seja, ela vai passar por um processo terapêutico também. E ela vai ser ela vai ter que ter muita participação dentro do processo. Então, a hipnoterapia é uma terapia que eu costumo falar de muita ação. Ela é uma terapia na prática. Caramba, totalmente ao contrário do que Que a gente a imagina, né? imagina sem conhecer, né? A gente tem muita visão da hipnoterapia porque
ela usa a hipnose como ferramenta. Aham. Mas o que a gente assistia no Gugu, aquelas Isso. brincadeiras, aquilo é um hipnólogo, não um hipnoterapeuta. Olha só. Ele usa a hipnose, tá? Mas ele usa a ferramenta para outros fins, que é para a audiência daquele Entretenimento. programa, entretenimento, brincadeira. Então ele não tem que ter conhecimento da mente humana, comportamento humano, nada disso. Ele tá lá brincando e fazendo o pessoal se divertir, vamos dizer assim, Aham. né? Agora, o hipnoterapeuta não. O hipnoterapeuta ele tem que ter a habilidade de usar a hipnose, mas e a partir disso? Como agir com aquela pessoa? Então, hoje o que eu estudo mais na hipnoterapia, o que eu estudo mais é comportamento humano, mente humana, relacionamentos, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a fazer uma terapia com hipnose, Uhum. a hipnose é só o passo inicial do É a processo. abertura para o processo. A partir daí é também uma construção do próprio Do paciente. próprio paciente. Então, a hipnose ela é uma ferramenta para terapia para ter o acesso ao emocional do paciente, para ele emocionalmente estar mais aberto, exposto, né? Então, a gente sai muito daquele plano da consciência, do estado de vigília, que é estar totalmente consciente, e a gente consegue acessar o emocional do paciente com mais facilidade. O que talvez dentro de uma terapia convencional aquela pessoa ia ter que ganhar muita confiança daquele terapeuta, ela ia ter que ir várias vezes lá para conseguir abrir um pouco o emocional dela realmente. Olha só, e essa informação tua é muito importante. Então, a ferramenta que você utiliza é uma ferramenta para facilitar o acesso à informação intrínseca ali daquele paciente, que talvez normalmente a gente não falaria, né? A gente tem os preconceitos, tem as dificuldades. E até a própria descoberta do paciente sobre o problema. Então, assim, não é que através da hipnoterapia você vai contar algum segredo que você não quer para mim na terapia. Aham. Você não vai falar. Eu tô consciente durante o meu tratamento. Tá consciente, você tá mais emotivo, mas não Entendi. quer dizer que você esteja inconsciente. Entendi. Então a hipnose ela facilita a pessoa a identificar quais são os verdadeiros problemas que ela tem, que muitas vezes são traumas. Então a pessoa que passa por alguns traumas, ela pode desencadear depressão, ansiedade. Só que se eu vivo um trauma, eu não quero ficar falando dele. Eu não quero sentir aquilo de novo, porque se eu ficar falando vai doer de novo. Eu vou me emocionar, eu vou perder um pouco o controle. E isso às vezes até é uma ferramenta do paciente para não se machucar, ele acaba não abrindo isso para o É profissional. um mecanismo de defesa. É um Perfeito. mecanismo de defesa, que na hipnoterapia a gente consegue ter acesso com muito mais facilidade. Então, dentro da hipnoterapia é normal as pessoas se emocionarem, saírem cansadas da sessão, entendeu? Olha só. Porque ela se entregou realmente ali ao processo, tá? Mas, novamente, não que ela vai estar inconsciente, né? Eu brinco que se eu perguntar a senha do banco, ninguém vai me passar, né? Ela Então, sabe o que ela está fazendo e o que ela está falando. só que as respostas dela, dentro da hipnoterapia, eu costumo dizer assim, que o paciente responde com o coração e não com o cérebro, Entendi. entendeu? Então, ele está trabalhando o emocional dele, né? E não o que ele pensa, não os preconceitos que ele tem sobre o que ele sente, né? Então, se eu faço uma pergunta para um paciente, numa conversa consciente como a gente está agora, ele pode me responder: ah, meu relacionamento com meu pai não é muito legal, tal. Ok. Se eu responder isso e a pessoa dentro da sessão com hipnoterapia, provavelmente ele vai responder, mas ele vai liberar a emoção daquilo. Então, Ele vai ele pode. aprofundar mais no assunto. Ele vai estar liberando a emoção do quanto aquilo é ruim para ele, entendeu? Então é comum ter catarses ao longo do processo, mas isso faz parte, porque o foco é o emocional, né? É tratar de forma emocional o paciente, entendeu? E em contrapartida também é um tratamento que você não tem nenhuma química, nenhuma droga, nada. Você não Nada. indica nada para o paciente. Nada. Eu poderia até indicar remédio natural, por exemplo, né? É. Mas eu não indico porque de alguma forma eu vou estar passando a responsabilidade, aquela pessoa vai estar passando um pouco da responsabilidade Pro remédio. pro remédio, entendeu? Então ela vai criar uma expectativa através do remédio, mesmo que seja natural. Então é 100% natural. É a pessoa ser protagonista da própria melhora dela, entendeu? Ela sabe o que ela vai estar fazendo para estar se sentindo melhor. Ela vai passar por um processo que ela não vai recair depois. Porque ela é o que eu chamo de melhora estruturada.
No final do tratamento, a grande maioria se sente muito bem e ela não vai recair, porque ela sabe o que ela fez. Ela sabe qual foi o trauma que ela ressignificou, ela sabe qual foi o momento da vida que foi um momento muito difícil que ela realmente conseguiu deixar do passado, dali para frente. Então é um processo de aprendizado também, que dificilmente a pessoa recai. E durante o processo de tratamento, o teu paciente, imagino, isso é uma pergunta, ele vai receber algumas ferramentas para, no momento da crise, no momento da situação, ele conseguir passar por isso. Sim, é Sim. verdade isso, né? Logo na primeira sessão, aí eu instalo o que nós chamamos de âncora. Então, no final da sessão, o paciente está muito bem, principalmente da primeira sessão. E a gente não quer que aquela sensação boa vá embora. Então, a gente ancora aquela sensação no paciente, aonde ele vai fazer essa âncora. A âncora é um gesto corporal que ele escolhe ali na hora, cada um tem a sua âncora, né? Que toda vez que ele fizer aquele gesto, vai remitir ele à sensação que ele terminou a sessão. Aquela Entende? sensação de bem-estar. Bem-estar. Quase como se fosse um calmante natural, vamos Olha dizer só, assim. que o Tá? próprio corpo libera. Libera, porque ele vai ter a lembrança daquela sensação boa instalada nessa âncora. Então, quando ele faz a âncora, ele se remete àquela sensação. Como se fosse um comando, né? Que ele... Exatamente. Então, para momentos mais de crise, alguma discussão que está começando, ela está começando a ficar mais ansiosa, ela usa a âncora. O paciente usa a âncora, o paciente vai conseguir recuperar o controle emocional ali naquele momento. Entendeu? E existem, certo, porque imagino que você também trata a situação de vícios. Sim. Você atende viciado, por exemplo, em drogas, Sim, imagino. sim. A gente sempre ouve dizer que a melhor saída para o viciado em drogas é o cara sair daquele ambiente da drogadição, sair daquele círculo de amizades. Isso também você aborda? Como é que é isso para esse tipo de paciente, por exemplo? Também abordo. No caso de dependência, né? Imagino que seja um pouquinho mais É difícil, mais né? difícil. Então, nesse caso, talvez seja o único caso que a pessoa precise ir em 4 sessões. Então, eu faço um acompanhamento de 50 dias com essa pessoa, ajudando ele a passar pelo processo de desintoxicação Que deve daquilo. ser o processo mais Que é difícil. o mais difícil, né? A gente sabe que o começo é o mais difícil, né? E dentro desse processo é orientado através de conversas, mudança de ambiente, rede social, limitar isso dele, entendeu? Então, mudar a rotina do paciente. Só que numa conversa, isso é mais difícil obter. Então, eu posso aconselhar ele a não conversar com aquela pessoa, a quando se sentir mal, não buscar comprar ou consumir o que ele consome. E ele vai entender o que eu vou estar falando para ele. Só que o emocional dele, o hábito emocional dele é de fazer aquilo sempre. Entendeu? Então a emoção dele não está ajudando ele no processo. Ou seja, ele pensa, eu não posso mais consumir, eu preciso enfrentar esses 50 dias. Só que todo dia a emoção dele vai falar, consome. E daí Continua tá a aí. tua atuação de acessar a emoção desse cara, tratar essa emoção. Tratar essa emoção para que ela não mande esse comando emocional para ele, do consumo. Então se torna mais fácil. É um desafio, mas se torna um desafio muito mais fácil, porque o emocional dele vai estar ajudando ele no processo e não atrapalhando, como muitas vezes ocorre, entendeu? Entendi. É que muitas vezes a gente age mais emocionalmente do que racionalmente, né? Então, qualquer escolha que a gente faça na nossa vida tem um fundo emocional dentro daquela escolha, né? Então, hipnoterapia, programação neurolinguística para tratar o emocional desse paciente específico sobre vícios e também o acompanhamento próximo dele para estar ajudando ele a passar por esses 50 dias, tá? Que tipo de tratamento você costuma atender lá? Para quem o teu trabalho é indicado? Você trata ansiedade, depressão? Como é que é? Hoje os principais são ansiedade, depressão, síndrome do pânico também está muito frequente, que a síndrome do pânico é uma crise de ansiedade que a pessoa tem com frequência, né? É muito comum, André? Como é que é a síndrome do pânico hoje no teu consultório? É muito comum, porque, infelizmente, aqui a gente está informando o pessoal e é legal. Sim. Mas, infelizmente, a pessoa demora muito para buscar ajuda. E eu sempre falo assim, se doer o nosso dente, a gente vai correr no dentista. Sim. E questões de depressão, ansiedade, às vezes a pessoa passa anos, décadas. Eu lembro do atendimento que eu fiz de uma senhora, com seus 50 e poucos anos, 40 anos de depressão. Meu Deus. Entendeu? Então, Mas acho que até para tratar essa pessoa seja mais difícil, né?
Cada caso é um caso. O mais desafiador é realmente questões com vício, né? Mas não, por exemplo, no caso dessa senhora que eu te falei, foi um tratamento de grande E sucesso. que bom saber que tem saída, né? É importante a gente dizer isso aqui no Vocação, para a gente mostrar que, olha, tem saída, procure ajuda, não espere ter que fazer canal no dente, né? Sim. Sentiu a Espera o dente dorzinha? cair, né? Exato, não espera. Então procura um profissional. Que mais que você tem atendido lá? Traumas de infância? Só para finalizar essa parte que você perguntou Sim, sim. da síndrome do pânico, a síndrome do pânico, geralmente, ela acontece através de uma pessoa que está muito tempo sem tratar a ansiedade de forma correta. Então, conforme o tempo vai passando, essa ansiedade vai aumentando, até que chega um momento onde ela tem crise. O que é a crise? Muitas vezes é falta de ar, aceleramento cardíaco, desmaio, sensação de desmaio. Então, passa por físico, entendeu? Aham. Que era emocional tá passando por físico daquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa aparece no pronto-socorro e fala, eu vou morrer. E a pessoa está clinicamente perfeita. Perfeito. É um problema na alma. Vai buscar ajuda no sentido emocional, porque o teu problema não é físico, entendeu? E a partir dessas crises, quando a pessoa tem a primeira, para ela ter a segunda é mais fácil. Para ela ter a terceira é mais. Então as crises vão se aproximando uma da outra, o período dela. E aí isso é a síndrome do pânico, porque a pessoa ela tem tanto medo de ter a crise de novo que ela trava, entendeu? Essa é a conclusão dessa pergunta que você fez aí. Entendi. Tá? Qual que era outra? A questão dos outros que você tem atendido aí no teu consultório, porque imagino que você deve atender também alguns traumas, problemas de relacionamento conjugal, você atende também ou não Atendo. sei. O que mais você tem atendido lá? Bom, você falou de traumas, né? Eu diria que em 90% dos meus atendimentos eu trato trauma. Porque quando a gente fala, pelo menos da terapia que eu faço, eu sempre quero tratar a causa. Então, ansiedade tem causa, depressão tem causa. Ninguém nasce com isso. A gente nunca ouviu falar que um bebê nasceu com depressão, né? Ou seja, essas doenças elas vão se desenvolvendo, desencadeando ao longo da vida dessa pessoa, muitas vezes através de traumas que ela viveu. Então, uma pessoa que teve uma infância traumática, por questões familiares ou bullying, ela tem muito mais probabilidade de, na vida adulta, ela desenvolver ansiedade, pânico, depressão. Então, se o meu objetivo é tratar a causa, o que eu tenho que tratar? Os traumas. Porque é aquilo que ela viveu que levou ela a ter aquela condição no momento presente. Entendeu? E esse trauma não tratado, imagino que isso vira um problemaço para a pessoa. Vira um grande problema, porque a tendência é ela ir acumulando mais traumas. Então, se ela tem traumas de infância, depois a vida adulta, ela pode sofrer algum outro tipo de trauma, né? Casamento, que não deu certo, ter algum tipo de trauma através do comportamento de algum filho. Então, você entende que a gente vai acumulando trauma. A vida de ninguém é um mar de rosas, né? A gente tem as nossas histórias que são ruins. Então, se ela não tratar os traumas dela, ela vai acumulando mais e mais e mais e mais, então ela vai piorar cada vez mais. Agora, a partir do momento que ela trata os traumas dela, imagina que ela é um copo cheio de trauma. Se ela tratar o trauma dela, ela vai esvaziar esse copo de trauma da vida dela. Então, isso vai levar para ela muito mais liberdade para viver a vida de uma forma muito mais tranquila no momento presente, tá? Então, eu sempre falo assim, todo mundo que passa pela anamnese, que vai no dia da consulta, eu sei que todo mundo quer estar melhor amanhã. Só que o primeiro passo para estar melhor amanhã é tratar o passado. É tratar o que já aconteceu, entendeu? E infelizmente, são poucas terapias que têm esse olhar, entendeu? São poucas terapias que têm esse olhar. Por isso da eficácia do teu trabalho, então, porque você realmente vai lá e mexe no cerne da questão do cara, né? Tratar o problema pela raiz. E essa investigação aí na causa do trauma, por exemplo, passa por um processo, ele busca na infância causas ali numa idade mais inicial, coisas que a pessoa no consciente ela pode não lembrar e você consegue acessar esse tipo de memória? Sim, sim. É até comum, não é uma regra no atendimento, mas é até comum as pessoas relembrarem de coisas que viveu que não lembrava mais. Principalmente se for numa infância ali antes dos 7 anos, que é a primeira infância. Então acontece. E o fato dela não lembrar não impede que aquele trauma esteja atrapalhando e travando a vida dela no presente. Mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente, né? Então ocorre de pessoas relembrarem de situações para ela tratar. Então
é muito importante, pelo menos eu, André, encontro as causas, encontro os traumas junto com meus pacientes, mas eu trato. Eu não vou encontrar o trauma e deixar ele lá sofrendo o Aham. trauma de novo, não faz sentido, né? Então a gente encontra os traumas e ressignificamos ele, para que ela finalmente consiga superar. E tem um limite ali de idade, ou você já conseguiu detectar traumas ali dos 3 anos, a pessoa ainda naquela idade mais inconsciente ali, conseguiu também? Sim, tem casos de meses, entendeu? A pessoa ainda bebê, Bebê, caramba. porque a gente sente, por mais que um bebê não tenha uma capacidade cognitiva de entender, ela tá sentindo aquele ambiente. Ela tá sentindo que os pais estão brigando perto dela. Ela tá chorando por alguma coisa, né? Então acontece sim casos desse tipo, sabe? De pessoas voltarem há meses ali. Tem situações que você precisa do familiar, da mãe, do pai, do esposo, do filho? Você geralmente fala com a família ou é só com o paciente? É só com o paciente. No caso de acompanhar, se a pessoa quiser, não tem problema. Aham, Então, se a esposa quiser levar o marido, eu oriento que não, para ter mais liberdade. Mas, entendi. às vezes, isso causa insegurança na pessoa, eu deixo estar participando junto. Agora, criança, sempre com acompanhamento dos pais. E você atende criança também? Atendo criança. A partir de 8 anos, eu atendo. Entendi. Entendeu? E você estava falando do trauma, cara. Um assunto que eu acho que está muito comum hoje em dia, né? Porque é o que você mesmo falou. Quem não tem um trauma, quem não tem uma situação lá que lembra e machuca. Existem pessoas que você percebe que elas são mais resilientes ao trauma e outras que são mais frágeis. Tem isso? Percebo, cara. Tem pessoas que, assim, talvez a gente conheça uma pessoa e saiba da história dela. E a gente fala, como que essa pessoa tá sorrindo? Como que ela conseguiu superar tudo? Como que ela tá vivendo a vida dela, né? E tem pessoas que passam por traumas que a gente Pequenos, julgaria né? É. insignificante e já foi o suficiente para desencadear o problema nela. Isso eu acho que é muito da característica de cada pessoa, de como ela encara a vida, sabe? Tem pessoas que ressignificam os traumas sozinhas. Então ela sofreu o trauma, ela sofreu com aquilo, entendeu? Mas ela mesma Com o criou. tempo ela foi tentando ver um lado positivo, extrair algum aprendizado daquele acontecimento e foi conseguindo ressignificar, né? Agora tem pessoas que precisam do auxílio, no caso do que eu faço E para qual é o momento? Quando procurar ajuda profissional? eu acho que é quando a pessoa realmente, quando ela tá entendendo que ela não tá se sentindo bem. Porque não é um diagnóstico, né? Não. Então, se eu tenho algum problema físico, eu vou ser diagnosticado e eu vou fazer um tratamento sobre Faça aquele um problema. exame lá, detecta um negócio, toma um remédio. Não Vai é o tomar- caso. Não é o caso, é uma questão de a pessoa se. Como que eu posso dizer? Da pessoa se abrir a mente para o tratamento terapêutico. Pode ser comigo ou com qualquer outro, entendeu? Uhum. Então, o recado é: se você está sofrendo, se você entende que você não está tendo qualidade de vida, você está vendo que seus relacionamentos estão indo por água abaixo, o seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, a tua profissão não está indo bem, sabe? É porque você não está bem, porque aquela pessoa não está bem, né? Então, pare de suportar sozinho e busque ajuda, né? Porque tem que partir dela e das pessoas próximas também, né? Então, eu recebo muitos pacientes que são os amigos que levam, é o pai que está levando, é o filho que pagou para a mãe ir, entendeu? Porque faz parte de quem está ali do lado também, que às vezes a pessoa, ela tá com tanta ansiedade, ela tá tão procrastinando tanto que ela não vai ter a iniciativa dela buscar um tratamento, entendeu? Mas o recado é para pessoa ela sentir como é que ela tá, sabe? Se ela tá vendo que as coisas não estão indo bem e cada semana que passa ela tá se sentindo um pouco pior, ela Procure ajuda. busca ajuda, busca ajuda. Porque sozinho dificilmente aquilo vai passar. A tendência é piorar, infelizmente, entendeu? E existem os níveis de piora que você percebe nos seus pacientes. Ó, o cara começa só com medo, depois o cara começa a chorar sem entender, depois o cara não sai mais de casa. Tem um nível assim de profundidade Tem, da agressão do tem, trauma? tem. Já recebi pacientes assim que estavam num estado bem delicado, bem complicado. Então, assim, estava muito avançado. E eu já recebi pacientes que eles
estavam trabalhando, estavam conseguindo ter uma vida social, mas queriam se sentir melhor, O porque que que é o avançado? priorizaram. Quando você fala assim, esse aqui estava numa situação bem avançada, o que que estava caracterizando ele? Geralmente é uma pessoa que tem muita crise, muito medo, muita insegurança. Algumas pessoas começam a ter sensação de perseguição. Elas se isolam demais, então elas não conversam nem com as pessoas da própria casa, entendeu? Uhum. Elas começam a fracassar no trabalho, perdem emprego muitas vezes, entendeu? Perdem Isso já é o oportunidades. extremo, não precisa chegar nesse Não nível para procurar precisa, ajuda, né? não precisa. Não. Infelizmente, as pessoas que mais me procuram, elas já estão no estado médio, pelo menos, do médio indo para o avançado, né? Agora, se todos escutarem e entenderem, se está começando, se tá já faz um tempo que você está sentindo isso, se já passou por algum tipo de crise, já busca, porque você vai ser um tratamento mais rápido, o resultado com certeza vai ser a porcentagem de melhora vai ser maior porque ela tá no começo daquele problema, entendeu? Uhum. Né? Então, a gente tá num 2020, vamos para 2026 e tem muita gente que ainda fala que é frescura, Sim, tem- infelizmente, né? infelizmente. E você falou desse estágio médio, que é quando as pessoas procuram ajuda. Eu imagino que seja porque é um estágio mais visível das consequências, Sim. né? O estágio leve, que seria o ideal ali de se procurar uma ajuda, como que seria detectar esse estágio, esses sinais leves? O leve é quando a pessoa começa a deixar de fazer algumas coisas que gostava de fazer antes, entendeu? Ela começa a querer ficar um pouco mais em casa, não que ela tá presa dentro da casa dela, mas ela já começa socialmente ela já começa a existir mudanças, ela não Uma quer, mudança de hábito ali que não é muito normal. às vezes atrapalha na alimentação, às vezes a pessoa começa a comer menos, ou ela come demais, ela começa a gerar, a tentar amenizar a ansiedade comendo, principalmente doces e tal. Ou a pessoa começa a beber demais também, entendeu? Então, isso é um estado de início, tá? O estado médio já é uma pessoa que os outros já conseguem entender que ela tá diferente. Então, a gente conhece, pode ter alguns amigos que a gente percebeu isso. Pô, fulano não tá bem, nossa, não tá vindo mais no encontro aqui com a gente, tal, e veio, ficou quieto. A gente começa, os outros começam a notar. Esse já é um estágio já médio, ou seja, já tá extrapolando o meu interior. As pessoas já estão começando a perceber meu comportamento mudar. E esse nível já está atrasado, já tinha que ter Já procurado tinha que ter ajuda. procurado antes. Já tinha, porque ela pelo menos ficou ali de 6 meses a um ano, sofrendo até chegar no estado médio, vamos dizer assim. E aí o avançado nem se fala, né? O avançado é um estado já bem mais delicado, entendeu? Para tratar. Geralmente já é um estado onde a pessoa já está tentando se medicar, já procurou psiquiatras, entendeu? Já partiu para questões de medicação, que muitas vezes ajuda, muitas vezes atrapalha, né? Um pouco subjetivo a medicação para cada pessoa, né? E mesmo a pessoa no estado avançado, ela deve procurar um tratamento natural. É a minha visão. E é o que eu penso também, André, porque assim, não vou dizer que a medicina é ruim, pelo amor de Deus, longe disso. Eu sei que tem situações que a pessoa precisa ser medicada, mas assim, ok, mas um momento esse medicamento vai ter que ser retirado. E a pessoa vai ter que enfrentar os seus medos, enfrentar os seus traumas, e às vezes ela não vai ter a ferramenta para isso. Sim. Porque é aquilo que você falou lá no começo, ela deposita a esperança no remédio, que às vezes é necessário naquele momento, mas que camufla a necessidade de você mexer interiormente, né? Sim, sim, porque o remédio ele remedia. Então ele tá tentando agir no sintoma, tentando baixar o nível daquele sintoma. E ok, tá tudo bem, mas eu acho que a pessoa ela também tem que procurar melhorar através de uma terapia que não usa medicação, porque senão ela vai ficar refém da medicação. O organismo vai se acostumar com a medicação, aquilo vai começar a parar de fazer efeito. Então, o que a gente vê são pessoas aumentando a dosagem de medicação com o tempo, ou trocando por medicação mais forte. Por quê? Porque o remédio não trata a causa. Então, as duas coisas no Exato. estado avançado, as duas coisas junto, ótimo. Mas o remédio não tem um comprimido que a pessoa tomando vai tratar um trauma de infância dela. O trauma vai estar lá. Então eu falo que se não tratar a causa, a sementinha do problema vai estar na pessoa ainda, mesmo com medicação. E qual que é o tratamento para o trauma, André? É você retornar aquele trauma e ressignificá-lo? É. Porque tudo está na nossa memória, né? As coisas que a gente se lembra de forma consciente
e as memórias que estão no inconsciente, no subconsciente, né? Então, o primeiro passo, quando a gente fala de tratar a causa, é encontrar. Então, geralmente são traumas. O primeiro passo é encontrar o trauma. Como encontramos? Através da memória. O paciente ele vai voltar a ter lembranças daquele momento do trauma. Ele vai ter pelo menos flashes do que acontecia naquele período, naquela ocasião específica do trauma. Então, quando a gente encontra, eu costumo dizer assim, a gente encontrou o inimigo a combater. Antes de encontrar, eu não sei qual é o meu inimigo. A partir do momento que eu encontro, eu sei qual é o inimigo que a gente tem que combater. Encontrou o trauma, ressignifica o trauma. Tudo no mesmo momento, Guilherme. Tipo, tem sessões de ressignificação de trauma que eu tratei mais de 30 traumas da pessoa em 2 horas e meia de sessão. Caramba. Achando, vai ressignificando. Vai ressignificando, entendeu? Porque eu uso a programação neurolinguística no processo. Então, eu acredito que um diferencial da minha abordagem também é esse. Antigamente, a hipnoterapia era colocar a pessoa dentro do trauma e liberar uma espécie de catarse daquilo. Então, ela vai chorar, ela vai liberar aquelas emoções, mas ela não vai estar ressignificando. Então, muitas Então, vezes se isso funcionou. acontecer, tudo bem, mas não é esse o objetivo do tratamento, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é encontrar, ressignificar e vai pro próximo, quantos forem precisos, entendeu? Porque a partir do momento que eu ressignifiquei aquele trauma, eu, quando me deparar com ele, eu vou enxergá-lo com uma outra ótica. Esse que é a ferramenta. Enxergar, você vai enxergar da mesma forma. Porque é fato o que aconteceu. O trauma existe. Mas o que você vai sentir por ele vai ser diferente. Eu costumo dizer assim, a gente não muda o conteúdo, mas troca o envelope. A maneira que eu sinto aquilo, que eu recebo aquilo depois da ressignificação, é emocionalmente diferente de quando aconteceu. Então, como que funciona o trauma? O trauma, ele é um evento que causa alguma espécie de dor na pessoa, uma dor emocional. Então, aquele trauma daquele acidente, vamos usar um acidente como um exemplo. Aquele acidente me traumatizou, porque eu tive medo, eu achei que eu ia morrer, o carro não parava de capotar. Então, me gerou toda aquela sensação que antes não existia em mim, porque eu não tinha tido aquela experiência antes. Eu posso, através desse trauma, ter medo de dirigir. Então, eu vou ter insegurança ao dirigir, às vezes eu não vou querer dirigir mais, às vezes eu vou ficar com trauma de entrar num carro, por exemplo. Entendeu? Porque o meu trauma que eu vivi dentro do acidente, ele continua significando, ele continua tendo o mesmo sentido emocional do dia do acidente. Quando a gente ressignifica, a gente encontra, então a gente vai voltar lá no momento do acidente e a gente vai buscar um outro significado emocional para aquele trauma. Então, é como se fosse uma peça de carro. Tira a ruim e coloca uma peça melhor no lugar. Tira o medo. Colocamos o que no medo no lugar? Sensação de milagre, porque eu sobrevivi. Cara, Entendeu? agora eu tô entendendo. Entendeu? É chegar lá e colocar um outro sentimento naquele momento. Exatamente. Mas, André, é um Isso. desafio do caramba, tanto para você quanto para o paciente. Porque imagino, cara, eu vivi aquilo, eu vi o carro chacoalhando, eu senti batendo na lataria. Uhum. Como parar de pensar nisso assim em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões? Porque quando a gente volta para um trauma, ele vai. Eu costumo dizer que ressignificar um trauma é uma injeção. Tem a picadinha que dói, mas depois já vem o remédio que alivia. Então eu encontro o trauma, ele vai mexer comigo quando eu encontrei. Mas não quer dizer que você está nele. Não quer dizer que você está vivendo aquilo. Você está lembrando aquilo de novo. E você está fazendo, através dessa lembrança, você está tendo reconexões emocionais com o que você viveu, através daquela experiência traumática. Então, é diferente se você tivesse vivendo o acidente e querer ressignificar ele no momento. No momento. Você não ia, ninguém consegue fazer isso. Agora, como está no passado, ele tem uma interferência. A emoção é a mesma, mas ela não é tão alta como no dia do acidente. Que interessante. E aí também, Guilherme, tem toda uma preparação para fazer isso. Então, não é que você vai chegar lá no primeiro dia, a gente já vai num trauma teu e tem alguns protocolos que eu desenvolvi para facilitar isso, E entendeu? como que funciona a questão sensorial do paciente ali no momento? Como você falou, a gente não
Ele não tá naquele momento revivendo, mas ele tá vendo um filme, ele tá sensorialmente com a sensação de que tá ali. Como que funciona a cabeça dele? Geralmente, quando a pessoa ela tá usando a memória, é como se a gente tivesse uma tela na nossa frente, né? Uhum. Então, se a gente lembrar de alguma coisa do nosso passado, uma coisa boa, uma festa que a gente foi, uma reunião bacana, a gente vai fechar os olhos, não vamos fechar os olhos e tentar lembrar daquilo? É como se houvesse uma tela na minha frente e eu assistindo aquele acontecimento da minha vida. Sim. Então, geralmente é assim que funciona, ou seja, ele tá vendo o trauma acontecer de novo. Ele não tá vivendo, ele é um telespectador e não o ator principal. Agora, tem pessoas que entram num nível tão profundo que elas entram dentro do trauma. E é uma característica delas que precisa ser respeitada. Então, nesse caso, a pessoa acaba assim, ficando mais emotiva mesmo, mas a gente consegue. Que é a catarse que você falou. É, que é a às vezes o cara catarse. entra. E tem essa questão de uma pessoa ser mais hipnotizável, entre aspas, a outra ser um pouco mais resistente. É como se fosse a questão dos sonhos, por exemplo. Tem pessoas que dizem que tem aqueles sonhos realistas, né, que elas sentem sensorialmente que estão dentro. Tem outras que são só telespectadores, que é no meu caso, eu vejo, quando eu sonho é como se fosse um filme. Eu também. Eu tô vendo em primeira pessoa o filme, mas eu não consigo me inserir. Tem pessoas que já conseguem vivenciar e ter consciência. Existe essa diferença de categoria dessas pessoas que você consegue aprofundar mais, outras que levam mais um tempo? Tem 5 níveis dentro do transe. Na hipnoterapia, Uhum. eu utilizo o segundo e o terceiro. Então, o segundo e o terceiro, ele é bem mais fácil, bem mais comum em qualquer pessoa. Uhum. O quarto e o quinto são pessoas que são classificadas como sonambúlicas. Então, uma porcentagem que em torno de 40, 30, quase 40% das E pessoas. esse é mais próximo do que a gente vê nos programas de auditório. Exatamente. Na verdade, a pessoa que passa por uma brincadeira do hipnólogo, ela é sonambúlica, senão ela não consegue fazer aquela brincadeira. Olha só, então, já vamos começar a quebrar preconceitos. É. Eu não vou lá no teu consultório e passar por um processo de transe, como é que você usou o termo? Perambúlica? Sonambúlica. Sonambúlica. Eu não vou chegar nesse nível, então, de Não. hipnose. Porque para hipnoterapia não é interessante a pessoa entrar no estado de quarto e 15 nível do quarto e quinto nível de transe. Porque realmente começa a ficar um processo um pouco irracional e né? Você quer garantir a racionalidade da Sim, pessoa. eu costumo dizer que é um pé na racionalidade e um pezinho na irracionalidade. Entendi. Entendeu? Agora, a pessoa sonambúlica, ela entra num estado de transe bem mais rápido que a pessoa que não é. Mas, como eu disse, como eu utilizo níveis mais tranquilos, qualquer pessoa pode participar de uma sessão de hipnoterapia. Qualquer pessoa. E o termo sonambúlico, ele é só uma referência ao estado de uma pessoa sonâmbula ou a pessoa que ela tem propensão ao sonambulismo de fato? Não. Ela tem alguma conexão? É só o nome? Não tem. Só o É nome. que eu acredito que todo sonâmbulo seja sonambúlico, Uhum. mas nem todo sonambúlico é só sonâmbulo. Entendeu? Uhum. Tá? É Perfeito. só uma nomenclatura mesmo. Perfeito. Mas hoje no consultório, muitas vezes eu tenho mais trabalho, entre aspas, de fazer um sonambúlico ir para um nível mais tranquilo Porque do que não naturalmente conseguir fazer uma pessoa mais dura e ir pro nível 2. Olha que Você entendeu? interessante. Né? E só para finalizar esse exemplo que a gente está dando, que a nossa geração, pelo menos a minha geração, assistia muito hipnólogo no Gugu, no Faustão, né? Tinha o Puentes lá, né? O Bem Dormido e tal. Até recentemente o Pyong também na internet, Sim, né? Pyong ele popularizou para o pessoal mais jovem, né? O que o Puentes fazia no palco do Gugu? Ele estava lá no palco e ele tinha lá 200 pessoas no palco, no auditório. Então ele fazia alguns exercícios do pseudo-hipnose. Não é uma hipnoterapia, mas ele fazia as pessoas ficar com o dedo junto, algumas pessoas fecharem os olhos, porque ele estava testando o nível de cada um. Olha só. E ali naquele momento ele via e pegava 5. Porque ele viu que a pessoa não conseguiu abrir o olho, só dele sugestionar, a pessoa não conseguia abrir o olho. Eu penso aqui. Aí essa pessoa ele fazia comer cebola e achando que era uma maçã. Isso é real? É real. Acontece isso mesmo? Acontece. A pessoa vai comer uma maçã, uma cebola e acha que é uma maçã. E acha que é uma maçã.
Que loucura, cara. Mas aí é uma pessoa sonambúlica, entendeu? Entendi. Então a Essa hipnoterapia... pessoa tá completamente fora de si. Quando ela acordar, ela não vai lembrar daquilo. Essa Não, pessoa ela vai é- lembrar. vai lembrar que ela comeu uma cebola ou uma maçã? O que que ela vai lembrar? O gosto naquele momento, a certeza dela é tão grande que é uma maçã, que ela não tá nem sentindo gosto, vamos dizer assim, que é uma cebola. Entendi. Na hora que ele falar, abre os olhos aqui, ela vai sentir o bafo dela de cebola, vai estar lá, Aí ela entendeu? vai se ligar. Ela vai se ligar. Mas na memória visual dela, na memória sensorial, ela não Era uma consegue. maçã, ela Era viu uma maçã. Uhum. Ela viu uma maçã. Uhum. Mas isso são sonambúlicos, entendeu? Isso é para entretenimento. Por isso que, aqui eu quero deixar claro também, todo mundo pode fazer hipnoterapia, desde que queira. Se a pessoa não quer, eu nem atendo. Se a pessoa falar, eu duvido, não tô aqui para provar nada. Se você duvida, tem até um paciente que eu lembro que eu atendi o filho dele, e aí o filho dele queria que o pai dele fosse, de qualquer jeito. Eu atendi o pai dele porque o rapaz foi Assistência assistir. do filho. E aí eu conversei com ele, eu falei, tá, vem aqui, a gente vai fazer uma sessão tal dia, tá? Mas eu não gostei muito, porque aquele pessoa mais antiga e tal. Aham. Aí eu lembro que ele abriu a porta, ele falou assim, chegou o Santomé, que eu acredito que significa só querer quando vê. Isso, tô vendo, é. Aí eu falei, não, vamos tomar um café ali fora e vamos bater um papo e o senhor pode ir embora. Porque não vai adiantar, vai me desgastar, vai me frustrar também. E ele também, ele vai estar gastando o dinheiro dele por uma coisa que ele não quer, por causa da persistência do filho, entendeu? Então a pessoa que quer, ela pode fazer hipnoterapia, ela deve fazer hipnoterapia, entendeu? Tá? Porque ela tem capacidade. Todo mundo passa por transes ao longo do dia. Isso é comprovado. Olha só. Aquela Então- coisa da gente esquecer a chave, eu tá com um objeto na mão e tá procurando, isso tem a É o ver. nível de transe. Dirigir, de repente a gente tá num lugar. Ou não era, eu vou todo dia levar meu filho pra escola, todo dia. Aquele dia não tem aula, mas de repente eu tô lá de novo na frente da escola, sendo que eu não precisava Olha, estar lá. eu sou sonambúlico, cara. Eu já percebi que eu sou sonambúlico. Depois a gente, no final, se vocês quiserem fazer alguns testes, a gente faz. Eu adoraria. Legal, ó, o público já vai mandar mensagem aí. Pessoal, você que está aí na sua casa acompanhando a gente quer agradecer você. A ideia do Vocação Podcast é exatamente essa, trazer conversas novas, conversas interessantes, conversas que vão abrir a possibilidade aí de ajuda, de busca, de conhecimento também, né? Tanto que a gente está aprendendo aqui hoje com o André. Acho que isso é um motivo aí de muita alegria para nós e para você também que está nos acompanhando. A gente fica muito feliz com isso, tá? Então a gente sempre pede para você, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, DDD 18 997 37 90 63, e comenta com a gente o que você está achando, deixa o seu comentário, a sua sugestão. A gente tem recebido aí muitas conversas, muitas mensagens de pessoas dizendo de coisas que aprenderam aqui, pessoas inclusive que tiveram algumas ressignificações aqui, né? De pensamentos. A gente fica muito feliz com isso. Aí. A ideia do Vocação é essa mesmo, pessoal. Então, entre em contato com a gente aí. Dizer também que nós estamos nas redes sociais. Talvez você esteja nos assistindo aí no YouTube, mas nós estamos no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no Deezer, no Apple for Podcasts, Spotify. Nós estamos em várias redes sociais. Segue a gente lá, tá? A gente sempre está postando cortes, postando novidades para vocês. Toda semana um vídeo novo no canal lá no YouTube. Então, segue a gente também no YouTube. Isso é importante para nós. E dizer também da água A. Ô Hélio, já tá acabando a minha água A e eu quero experimentar aquela Tex Lemon de novo. Não, deixa pra mim, galera. Vamos pegar, vamos pegar mais Tex Lemon ali também, uma pro André. Dá essa pro André aí, nós vamos pegar mais. Aí, Hélio, faz essa gentileza aí. Você que tá na tua casa aí, ó, experimenta também a Tex Lemon, cara. Tex Lemon é uma delícia. Esses dias eu encontrei uma pessoa, André, num grupo de amigos, tava tomando uma Tex Lemon. E eu falei assim, rapaz, o que você achou dessa bebida? Ele falou, olha, é uma delícia, cara. Depois que eu experimentei, só tô tomando dela. Falei, que legal, os produtos aqui do Vocação Podcast realmente são produtos comprovados aí pelo povo. Então você que tá na tua casa aí, você tem a possibilidade de experimentar. Obrigado, Hélio. Você tem a possibilidade de experimentar aí nos melhores restaurantes, nas melhores lanchonetes. Muito obrigado, viu? E olha, beber água e investir na tua saúde, tá? É um pouquinho do que a gente tá falando aí. É você se cuidar, tratar da tua saúde. Cara, invista na tua saúde. Se você tá com um problema psicológico,
procure ajuda profissional, mas também se você quer evitar um problema físico aí no seu rim, no seu corpo, cara, beber água é muito importante e água tem que ser saudável, a água tem que ser uma água natural, direto da fonte, essa é a proposta da água A, tá? É mais barato que tirar a pedrinha do rim. Exatamente, menos dolorido. Menos dolorido. Então você aí, ó, água A e água G é a água que mata a sua sede, tá bom? O André, cara, por que você escolheu essa profissão, cara? Conta um pouquinho agora para nós da tua história, do André, natural lá de Anápolis. Goiás. E por que que o André foi procurar isso, cara? Então, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, sabia? Nunca foi uma ideia que eu tinha desde a infância de ser. Não fazia parte dos meus sonhos, né? Isso como objetivo profissional. Mas então minha carreira começou, eu sempre empreendi muito, fui comerciante, trabalhei muito na área de comércio, de empreendedorismo e tudo mais, né? Só que nas minhas horas vagas eu sempre gostava de consumir esse tipo de conteúdo. Olha que Na legal. leitura, no... Você já era um curioso do assunto. Já era curioso no assunto. Então, quando surgia esse tipo de assunto, me atraía muito, né? E aí veio a internet, né? Nesse tempo todo. Então, ficou mais fácil pesquisar sobre, né? Então, eu fui consumindo naturalmente. Então, de repente, eu via, eu já fazia 1 hora, 2 horas que estava ali assistindo aquele vídeo, ou lendo aquele assunto em algum lugar. E então, eu comecei a me interessar cada vez mais. Entendi. Só que até então eu não via como uma profissão, porque eu já tinha outras coisas que eu fazia, não via como uma profissão. Até que eu falei, cara, eu preciso ir para alguma coisa presencial. Porque, querendo ou não, porque eu fazia antes ajudava também. Uhum. O desenvolvimento nosso, autoconhecimento, né? Então eu fui no curso, e nesse curso eu aprendi mais sobre hipnoterapia, mais sobre comportamento humano, mente humana e tudo mais. E aí naquele curso eu falei, cara, e se eu começar a atender? Porque parece que é um chamado, você entendeu? Uhum. Eu tenho, É acho uma que eu acho que vocação, é uma uma vocação. vocação. eu acho que eu tenho conhecimento, eu posso, e se eu não fizer, eu vou me frustrar. Olha só. Então, aos poucos, eu fui fazendo a transição, entendeu? Para os atendimentos e deixando de fazer o que eu fazia antes, né? Então, foi acontecendo. Entendi. E aí, a partir do momento que eu fiz o meu primeiro atendimento e o segundo, e eu comecei a ver resultado na vida das pessoas, entendeu? Aquilo começou a fazer sentido pra você Começou a também. fazer sentido. E eu fui aprendendo cada vez mais, porque quando você põe a mão na massa, você tá lá no campo, trabalhando, você aprende mais do que ficar na teoria. Com certeza. Então eu falo que todo paciente que passa por mim, eu aprendo com eles também, entendeu? E aí quando eu vi, eu já estava totalmente dentro da área, fazendo algo que é um trabalho, eu tenho que ter responsabilidade sobre ele, mas Deu medo o primeiro atendimento? deu, cara. Eu não dormia à noite quando tava agendado. Verdade. Olha só. E foi um tratamento, eu lembro até hoje, cara, foi de sucesso, assim, na hora. Verdade. Foram 2 sessões, ela já estava super bem. Ela tinha um problema crônico nas costas, assim, de dor, principalmente à noite. E ela já tinha feito todo tipo de exame e ela não sabia de onde vinha essa dor. Se for emocional, a gente encontra a causa, falei pra ela. Aí a gente voltou, a lembrança dela era mais ou menos assim, que ela morava num sítio e a irmã dela tava num galho de uma árvore e brincando lá, e o galho quebrou e ela caiu de costas no chão e ela sentiu muita dor nas costas. E a irmã dela mais velha tava junto com ela. E a irmã dela falou assim: engole o choro, porque se o pai e a mãe ver, vão brigar com a gente, não vão deixar mais a gente brincar aqui na Muito árvore. comum isso na nossa época, hein? Opa! Então ela engoliu o choro e guardou toda a dor. Então qualquer problema, até na TPM dela, a dor vinha. Ela se manifestava. Não, mas espera aí. Aham. Você quer me dizer que a mulher tinha uma dor física de um trauma que ela sofreu psicológico na infância? É. Que no caso dela não foi nem tão psicológico assim, vamos dizer. Você Aham. entendeu? Porque foi uma dor que ela guardou. Ela sentiu dor por alguns dias e, como criança, ela não falou pros pais. Então ela guardou aquela dor pra ela. Ela criou uma bolha sobre aquilo.
né? Deus. Então, quando ela tinha algum tipo de problema na vida adulta, eu lembro, ela é mãe de gêmeos e tudo. Quando ela tinha um problema na vida adulta, a dor vinha, principalmente à noite, entendeu? Quando tinha algum tipo de estresse e tal, a dor se manifestava. Aquela dor que começou lá nesse dia. E não necessariamente um problema de coluna. Não, ela já tinha feito todos os exames de imagem. Quando a pessoa me procura por conta de dores, eu pergunto, porque a probabilidade maior é que seja físico. Claro. Mas se ela já fez vários exames e não constatou, talvez seja emocional aquela dor. A origem, a causa seja emocional, né? E interessante que ela não lembrava disso. Ela não veio com essa informação, foi um dia que eu caí. Ela não sabia. Então cai naquela conversa que a gente teve antes. Ela relembrou do acontecimento. A irmã mais velha dela estava junto. Ela bateu o print da conversa que a irmã mandou para mim. Ela perguntou para a irmã: aconteceu isso mesmo? Ou é a minha imaginação lá na consulta, na sessão com o André? A irmã dela respondeu: você não lembra desse dia? Eu lembro que você caiu e tal. Então, a irmã dela tinha lembrança por ser mais velha que ela no dia do acontecimento. Falou para ela: não, isso realmente aconteceu. E ela bateu o print da conversa, espantada, e mandou para mim: cara, meu primeiro atendimento. Caramba. Poderia, Ficou registrado, hein? foi registrado. Poderia talvez a probabilidade maior de não ter sido um grande atendimento, uma grande história, mas o primeiro atendimento já começou com uma grande história dessa já. O André, mas beleza, a mulher percebeu que ela teve aquela questão da infância, que ela caiu e machucou e não conseguiu expor o sentimento. Como você, como profissional, fez o processo de ressignificação dessa pessoa? Ali na hora eu improvisei, porque foi um pouco inesperado também, né? Descobri que a causa era aquela, né? Então eu falei para minha paciente ali na hora, falei assim: imagina que tem um gel na tua mão e esse gel ele é capaz de tirar qualquer dor que essa criança tem. Agora você vai pegar esse gel e você vai ficar passando nas costas dessa criança. Então ela até fazia o gesto na poltrona ali que tava. Aí falei: pega ela no colo, fala que tá tudo bem, fala para ela parar de chorar. Então ela foi acolhendo aquela criança ali naquele momento, até que ela sentiu que a criança estava bem. Ela falou: ah, ela já tá brincando de novo, entendeu? Foi ressignificado dessa forma, entendeu? Caramba, e aí ela teve uma mudança definitiva, não teve mais o problema. Nunca mais sentiu dor. O marido dela, depois de um ano, passou pelo atendimento. Eu perguntei porque foi ele que agendou para ela. Eu meio que conheci um pouco ele, né? Aham. Principalmente ele. E ele passou pelo atendimento e ele falou: minha esposa nunca mais teve dor. Tá tranquila, à noite dorme igual um anjo. Entendeu? Caramba. Porque a dor era muita noite, não sei porquê, mas era mais à noite que a dor vinha. E que outros tipos de ressignificação que você teve aí, que você lembra, que achou interessante ou inusitado? Situações concretas que você já viveu lá no teu consultório? Teve um caso que ele tinha muita dificuldade em segurar as necessidades dele. Então, sempre que o emocional dele se abalava um pouco, ou ele urinava, ou ele tinha que ir em qualquer lugar correr ir no banheiro fazer o número 2 dele, Sim. entendeu? E ele já tinha feito vários tipos de Adulto exames. já. Adulto. E ele já tinha feito vários tipos de exame para saber se ele tinha algum problema. Hoje a gente sabe que existe a síndrome do intestino irritado, né? Porque a pessoa muito nervosa acaba atacando, mas o caso dele não era isso, era muito crônico. Estresse, banheiro, ele chegou em várias vezes ter urinar nas calças porque ele não conseguia controlar ali naquele momento, né? E ele não conseguia entender porque fisiologicamente, fisicamente ele era perfeito, ele é perfeito. Então vamos encontrar a causa. Se for emocional, vamos lá, vamos ao encontro da causa. E acho que ele no jardim da infância, algo assim, ele é muito criança, ele com muita vergonha não conseguiu pedir para a professora que ele precisava ir no banheiro, que ele queria ir no banheiro. Rapaz, Então no ele jardim fez de xixi infância. no jardim de infância. Então ele fez xixi ali e fez o número 2 também, sentadinho ali na classe. E a professora, aquelas épocas, né, mais assim, Deve ter dado uma sentiu reguada o na cheiro. dele. sentiu o cheiro, né? E ela falou: vai todo mundo ficar em fila aqui e eu vou olhar um por um Nossa. para ver quem foi. Então até que ela encontrou descobriu que foi ele e tal. E as outras crianças começaram a dar risada, tudo. Então
Você entende que não foi só um ato fisiológico que aconteceu ali, mas foi um trauma emocional que ele viveu ali. E ele se lembrava desse fato? Não lembrava. Porque a criança, o mecanismo de defesa é esquecer. Eu não tenho quando criança, eu não tenho capacidade de entender o que está acontecendo comigo. Eu só sei que não é bom. Se meu pai está brigando com a minha mãe, discutindo, eu posso estar chorando aqui com 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu estou sentindo, mas eu não tenho como intervir aquilo. Então, o que a criança faz? Os pais param de brigar, eu vou pegar um carrinho, ficar imaginando uma coisa, e aí meu choro vai cessando. E deletei isso da cabeça com o tempo. E deletei. Eu não levei pro dia seguinte, não levei pra hora seguinte, e foi ficando pra trás aquilo ali. Deletou, jogou pro subconsciente. Jogou pro né? subconsciente. Apagar de vez não tem como. Não né? tem como, tá no subconsciente. Uhum. Mas não tá na memória racional dele. Daquela pessoa, Entendi. entendeu? No caso dele, ele fez isso na escola, ele viveu esse evento, e aí depois ele foi, com o tempo ele foi tentando apagar aquilo da memória dele, e como criança ele conseguiu. Se a gente adulto sofre um trauma, a gente não esquece. Pô, aquele cara fez aquilo comigo, vou atrás dele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou atrás dos meus direitos, não sei. Agora a criança, ela não tem essa ação, ela vai esquecer, né? Então, no caso dele, ele encontrou esse momento que é um trauma totalmente relacionado ao problema que ele tinha e ressignificamos ali também. Não, você vai levar essa criança no banheiro, agora ela tá cheirosa e tá tudo bem, nunca mais vai acontecer isso com essa criança, acolhe ela. Então, a gente ressignifica muito, numa forma muito sensorial ali também, né? De acolhimento, de segurança para aquela criança, né? E aí, nunca mais Olha só. ele teve o problema. O teu atendimento, André, ele é também indicado para essas questões que estão na moda hoje, né? TDAH, que mais? Toque, TOD, essas sopas de letrinhas. Tem relação? Como é que é o estresse no trabalho? Burnout. Burnout. São nomenclaturas para classificar o problema que a pessoa tem, né? O TDAH, ele já é uma questão assim, ele é muito relacionado à ansiedade, à insegurança. Então, a pessoa, quanto mais, se ela tem TDAH, existem vários níveis dele. Quanto mais ansiosa ela tiver, mais insegura ela se sentir, mais ela vai sentir o TDAH. Mais alto ele vai ser. Se ela for uma pessoa que ela conseguiu controlar a ansiedade, tratou as causas de tudo, não vou dizer que ela não vai ter TDAH. É uma característica daquela pessoa, só que vai ser menos presente. Entendi. Vai ser mais fraco, entendeu? Porque é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais dona das suas emoções, tá? Então é indicado também. Então, percebeu que está numa situação já fora de controle ou quer dar uma controlada nisso, também pode te procurar. Pode procurar. Cara, que conversa interessante que nós tivemos aqui, né? André, puxa, muito obrigado, cara, pelo bate-papo. Faz o teu merchan aí, como é que o pessoal te procura aí nas redes sociais? Onde é que você atende aqui em Araçatuba? Como é que faz? Bom, vamos lá. Eu atendo aqui na cidade de Araçatuba, né? Tenho o meu consultório aqui, mas é mais fácil as pessoas entrarem em contato comigo ou pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, né? Que aí depois ali eu passo o endereço, tudo mais. É um lugar super tranquilo, de fácil acesso, tá? As minhas redes sociais são André Niwa, né? N-I-W-A. N-I-W-A. Tudo junto, André Niwa. Psicoterapeuta, mas se você colocar André Niwa, já vai encontrar. Então vai encontrar o Facebook, vai encontrar o Instagram, né? Tá. E o WhatsApp é o 18 99194 5654. Fala mais uma vez pro pessoal aí anotar. 18 99194 5654. Beleza. Tá? Entrou em contato aí, conversou contigo, marca uma consulta. Eu já adianto alguma coisa no próprio WhatsApp ali sobre o que está acontecendo com ela e tudo mais, mas aí depois a gente agenda a consulta. Então, isso é uma coisa que eu faço questão. Todo mundo que entra em contato comigo, fala comigo. Às vezes eu vou demorar um pouco, umas 2 horas, porque eu estou entre um atendimento e outro. Mas eu vou estar falando com aquela pessoa, eu respondo por áudio, já faço algumas perguntas para ver a necessidade dessa pessoa, entendeu?
e tá agendando a consulta com ela. A gente tem falado muito para o público lá de Baixada Santista, Santos, Guarujá, Praia Grande, tem bastante gente acompanhando a gente. Esse pessoal também pode te procurar, pode fazer o Pode. atendimento online também. Pode. Inclusive o online, não quero me estender muito aqui, Imagina. mas online eu falei que na pandemia eu tive que aprender a atender online. Então, com a experiência, mais alguns estudos que eu fui agregando, eu desenvolvi um método online. Então, quem eu atendo online vai ser um pouco diferente. A base é a mesma, Aham. o objetivo é o mesmo, mas eu desenvolvi um método que é mais tranquilo, mais assertivo no caso de um vídeo, entendeu? De Porque uma imagino consultação que o por vídeo. ambiente seja importante, Sim, né? sim, Tua sim. sala. É importante para as técnicas que eu utilizo no presencial. Aham. Por isso Então, que você teve que se adequar aí para o online. Hoje você já está preparado para já atender, estou inclusive, preparado. online. Sim, sim. O objetivo é encontrar causa e tratar, mas vai ser feito de uma forma diferente. Entendi. Entendeu? Mas funciona tranquilamente. Desde que a pessoa tenha um ambiente tranquilo, que ela possa estar conversando comigo tranquilamente por 2 horas. Eu já atendi pessoa que estava até no carro, saindo do trabalho, dentro do estacionamento. André, vamos fazer porque não tem ninguém no estacionamento, eu tô sozinho aqui. E aí eu fiz o atendimento, ele dentro Olha do carro, só, cara. tá? Que Deitou o banco e interessante. fez. André, obrigado, cara. A gente sempre finaliza aqui o Vocação Podcast falando um pouquinho aí do que nos trouxe aqui e o porquê que a gente está fazendo todo esse trabalho. Uma frase que nos chamou muita atenção foi aquela de Martinho Lutero, o sapateiro. Quando o sapateiro chega para Lutero e fala assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero responde: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. E isso, André, nos fez entender que toda profissão, ela, quando bem executada, quando bem desenvolvida, ela nos faz servir melhor a Deus, servir melhor o outro, a comunidade. Ela traz um senso de responsabilidade. Então, a minha pergunta para você é: como é que um psicoterapeuta pode servir melhor a Deus? Eu acho que se dedicando realmente ao propósito da profissão. É lógico que o financeiro é importante, a gente precisa sobreviver, conquistar as nossas coisas que precisamos de dinheiro, mas ele precisa ter como a primícia dele a ajuda, entendeu? Perfeito. É ajudar a pessoa, principalmente dentro dessa profissão, né? Que é lógico que toda profissão tem sua contribuição para a sociedade. Então, um bom padeiro, ele vai fazer um bom pão para as outras pessoas se alimentarem e tudo mais. Agora, quando a gente fala de tratamento de doenças emocionais, como ansiedade, depressão, é muito importante o desejo do profissional de realmente ajudar aquela pessoa, entendeu? Então, e eu acho que isso eu tenho de uma forma muito natural. Por isso que muitas pessoas que se formam na área, muitas vezes não conseguem continuar na área. Não tá tendo atendimento, não tá tendo feedback positivo, porque não tem a aptidão para aquela profissão. Esse Entendeu? amor, essa vocação, esse chamado, né? Esse chamado é um chamado realmente. Porque é o dia inteiro escutando problemas, tentando resolver problemas e no final do dia eu fico feliz, entendeu? E outras pessoas saem muito carregadas, pesadas, né? Então aquela pessoa, com o tempo, ela vai acabar desistindo de trabalhar na área. E deixa eu quebrar o protocolo e fazer mais uma pergunta depois da nossa última, mas Sim. você tem que se blindar também durante os atendimentos para você não sair para tua casa cansado, sobrecarregado? Como é que é para você, para o profissional ali? Você sabe que não, cara? Já me É. fizeram essa pergunta já. Porque, graças a Deus, os resultados são muito bons. E eu foco no resultado. Então, por mais que tenha sido difícil o atendimento, tenha sido difícil escutar como foi a vida daquela pessoa, mas o mais importante é como ela está saindo. Entendeu? Então, eu posso, algumas vezes, me sentir um pouco mal a partir do momento que eu entendi que eu não consegui ajudar. O Entendi. resultado, mas graças a Deus a porcentagem é muito pequena. É muito pequena. Costumo dizer que o tratamento que eu faço, ou a pessoa ela melhora o que ela queria, às vezes até mais, ou ela sabe que ela está no caminho, mesmo terminando. No lugar que está, não fica. Existe alguns casos que sim, existe. Isso acaba me afetando um pouco, porque eu sempre quero proporcionar o melhor. Mas até as pessoas que não tiveram tanto resultado, elas entenderam porque a parte dela, os 50% delas, elas não fizeram. Entendi. Entendeu? Ela não estava preparada para aquilo.
Tá. André, ótimo papo, cara. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui. A gente ficou muito feliz com esse bate-papo aqui. Eu acho que nós aprendemos bastante. Então, muito obrigado mesmo e que Deus continue abençoando você aí nos próximos atendimentos teus. Continue iluminando aí para sempre atender melhor aí os pacientes, como você tem feito. E agradecer também você que está na sua casa e nos acompanhou até aqui. Espero que esse bate-papo tenha sido bom para você, assim como foi bom para nós também. Tá? A ideia do Vocação é essa, tá? É sempre trazer conversas importantes, relevantes para você, conversas que vão fazer você aprender alguma coisa, crescer. E vamos encerrar com aquele apelo, né, gente? Não deixa o dente cair para procurar ajuda, né? Procura ajuda antes do sintoma se agravar. Se você está percebendo aí que você precisa de um profissional para tratar o teu emocional, o teu psicológico, procure, tá? Procure pela tua saúde, pelo teu bem-estar, pela tua as pessoas que estão ao redor, né? Acho que todo mundo sai ganhando com isso. E tá aí o André, que você pode procurar, André Niwa, tá? Niwa, André Niwa, você pode procurar ele nas redes sociais. Guilherme, não achei, tentei procurar o André, não consegui, aconteceu alguma coisa. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, tá? DDD 18 997 37 90 63. Manda um recado pra gente aí, a gente põe você em contato com o André também, tá bom? O importante é você procurar bons profissionais aí, que o Vocação Podcast sempre tem indicado. Coisas boas que o podcast tem indicado, como por exemplo a água A, a água G e a Tex Lemon, tá? Você que quiser aí fazer, investir na tua saúde, né? Apesar de que investimento geralmente a gente pensa em alto preço, né? E a água da água A e a água G são os produtos melhores estabelecidos aí na faixa de preço do mercado, você vai ver isso. E a qualidade excelente, pessoal. Um pH de 7,71 você não encontra com facilidade aí no mercado com uma água tão saborosa como é a água A. Porque esse negócio de água não ter sabor é mentira, viu, Hélio? Tem sabor. A água tem sabor. Tem água que é ruim e tem água boa igual. Exato. Água. Então você pode procurar água A aí onde você estiver nos melhores restaurantes, nos melhores supermercados. Você pode procurar água A, água G. Se você quiser tomar um negócio diferente, ó, Tex Lemon saborizada limão, deliciosa também. Vale a pena você experimentar. Invista na tua saúde, tá? Hidrate-se, invista aí no seu rim, no seu corpo e procure a água A e a água G porque é a água que mata a sua sede. Tá bom? E a gente encerra por aqui agradecendo a vocês todos aí, agradecendo mais uma vez o André que esteve aqui conosco e esperamos todos aí semana que vem para mais um episódio do Vocação Podcast, tá bom? Deus abençoe e até lá.